também publicada numa das maiores revistas de jornalismo lá do Brasil, a revista Veja, falava sobre genética, e um artigo muito interessante, de capa, e ali eles colocam outro problema, que claro, não admitem ser um problema para a evolução, mas que é. E diz assim o texto: durante os 9 meses de gestação, o zigoto, célula única que resulta da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, divide-se paulatinamente, aos poucos, até se transformar nos 100... Me ajudem. Isso aí, 100 mil bilhões. Eu vou falar no brasileiro mesmo, 100 trilhões de células que formam os 220 tipos de tecidos do corpo humano. Ou seja, uma célula só vai se multiplicar e se especializar até formar todos os tecidos que compõem o corpo humano. Então, uma célula que era única vai se transformar em partes em células neurológicas, células epiteliais, células ósseas e por aí vai. Isso é tremendo, não é? Ok. Aí, aqui tem um probleminha, né? Mas diz assim que o que intriga os cientistas é como que essa multiplicação toda se dá de maneira organizada, de tal forma que o bebê, ele começa a se desenvolver de forma também, como eu já disse, bilateralmente simétrica. 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos. E eles perguntam, o que impede que nesse desenvolvimento surja, por exemplo, um nariz nas costas, um braço na cabeça? Porque via de regra acontece, é isso aí, uma multiplicação perfeita. Quando há doenças, alguma malformação, né, infelizmente acontecem problemas. Mas via de regra o que acontece é isso aqui. A pergunta que eles fazem: como? O que direciona esse desenvolvimento perfeito? Eles descobriram, não tanto tempo atrás, um gene chamado homeobox. E curiosamente é mais um daqueles que não podem ter mudado ao longo da história, porque ele é o mestre de obras, ele é o gerente, é aquele que conduz a evolução embrionária, o desenvolvimento do feto, do bebezinho. É ele quem diz assim, ó, essas células serão neurológicas, neuronais, neurônios. Essas aqui serão células ósseas, essas aqui serão células disso, daquilo, dos 220 tecidos do corpo humano. Ele faz isso. Então, óbvio, ele não pode ter mudado ao longo da história. Se mudasse, as aberrações surgiriam. Mas até que ele aparecesse, como é que foi? Se você vai ao registro fóssil, o que você percebe do topo à base do registro fóssil? Animais bilateralmente simétricos. Desde o Cambriano, eu vou falar um pouco mais sobre isso na quinta-feira, mas desde o Cambriano, lá embaixo, você vê trilobitas com 2 olhos, patinhas, aqui tanto, aqui outro tanto, simétricos. Você vê peixes simétricos, você vê répteis simétricos. Logo, o homeobox sempre existiu. Mas ele é muito complexo para sempre ter existido. E se ele não existisse no começo da evolução, era para encontrarmos no registro fóssil, e Isaac Newton já tinha captado isso, entendido isso. Olha que impressionante esse homem. Mesmo antes de Darwin nascer, Newton já tinha pensado nisso. Onde é que estão os animais aberrantes que devia haver na coluna geológica, se a evolução acontece em etapas sucessivas por tentativas e erros? Tentativa e falha. Não tem. Desde a base ao topo você percebe complexidade, simetria e design. Isso não é interessante? Se o homeobox não existia, devia haver seres aberrantes. Eles não existem. Então o homeobox sempre existiu. E se sempre existiu, nunca pode ter mudado. Porque se ele mudou em algum momento, deveria haver seres aberrantes. Mas não existem. Então ele sempre foi assim, do jeitinho que ele é. Pedrinhas no sapato.